pessoas. Então, dando sequência essa parte maravilhosa de história de vida e ecologia comportamental, a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora, então, em comportamento. De novo, como eu falei, por exemplo, comportamento reprodutivo, comportamento social, comportamento de forrageiro, isso também entra dentro de história de vida, tá bom? Só que são áreas que são mais fortemente investigadas dentro de ecologia comportamental. Então, tem sobreposição. Eu diria que hoje em dia se enquadra, se vocês forem procurar artigos, o termo moderno vai ser dentro de ecologia comportamental. Apesar disso também poder ser visto como teoria de história de vida, tá bom? Não é tão importante para a gente fazer uma distinção se é história de vida ou se é ecologia comportamental, tá? O que importa é entender o processo em si dentro dessas sub-áreas, como teoria de forrageiro, tá? Então, nessa parte 3 eu vou falar de forrageiro, na 4 de comportamento social e na 5 de comportamento reprodutivo, tá bom? Então, olha só, primeiro só para vocês entenderem um pouquinho, então, a ecologia comportamental em si. A ecologia comportamental é uma área de estudo dentro da ecologia e ela tem como pilar evolução, seleção e adaptação. Então, é o pilar básico de ecologia, é o pilar básico de história de vida, tá? E basicamente a principal pergunta que um trabalho de ecologia comportamental vai fazer, a pergunta mais geral, seria o que o animal ganha em termos de aptidão a apresentar um comportamento em detrimento de outro comportamento. Então, se ele está forrageando aqui, ao invés de forragear ali, o que ele está ganhando para escolher essa área e não aquela outra área, tá bom? E aí, como eu falei, dentro disso, uma área super importante é comportamento de forrageio. E aí vocês vão ouvir muito a expressão, vão ouvir muito sobre teoria do forrageamento ótimo. Entender os padrões, bom, forragear é comer, procurar comida, manipular comida, ingerir comida, tá bom? Então, entender esses padrões de forrageio, de alimentação, isso sempre foi uma coisa super importante ou interessante do ponto de vista de comportamento. Isso nasceu como um escopo teórico, eu falo as coisas de vez em quando, nem acredito, como um escopo teórico com o nome de teoria do forrageamento ótimo. Então, era basicamente entender quais comportamentos poderiam maximizar o ganho de energia. Teve um furunfá de discussão de que comportamento ótimo não existe, de que outras coisas podem afetar o comportamento e ele ser subótimo, mas era uma discussão predominantemente semântica. Tá? Então, falava que não podia usar forrageamento ótimo, tinha que ser forrageamento. Então, eu prefiro chamar de comportamento de forrageio ou teoria de forrageio, mas no fundo o processo é basicamente o mesmo. E vocês vão ouvir mais frequentemente forrageamento ótimo, tá bom? Não estou tanto em desuso assim, não. O que é o forrageamento ótimo? Franco gostoso aí, mas basicamente é isso. Ele procura estabelecer como os comportamentos de forrageio podem ser maximizados de forma a aumentar a aptidão do indivíduo. Então, que tipo de comportamento de procura, manipulação e gestão aumenta o ganho líquido de energia do indivíduo e, consequentemente, aumentam a quantidade de descendentes que esse indivíduo é capaz de gerar. E, por isso, aumentam a aptidão do indivíduo. Tá? Então, todo trabalho que tenta investigar como seleção natural, normalmente, ele não é muito ligado à seleção sexual. Então, como seleção natural pode ter favorecido diferentes comportamentos de forrageio dos indivíduos, ele vai se enquadrar dentro de forrageamento ótimo. De novo, parece que eu estou aqui apresentando um programa matinal, falando bonito assim. Então, pra vocês terem ideia, um trabalhinho bem bacana, que foi feito lá em 93 pelo Alcock, sobre para entender comportamento de forrageio, tá? Então isso aqui é uma espécie de corvo, que são os bichos mais inteligentes que eu já vi na vida, esse bicho horroroso, mas enfim. E o Alcock ele encontrou uma população em que os corvos eles se alimentavam de conchas, tá? E melhor, de moluscos que ficam dentro das conchas. O bicho não come pedra ainda não. Obviamente, o que acontece em qualquer sistema biológico, os moluscos nas conchas eles tinham variação de tamanho. Mas, por simplicidade, vamos separar em 3 tamanhos. Conchas grandes, conchas médias e conchas pequenas, tá bom? E aí, quando o Alcock parou para observar o comportamento de forrageio desses corvos, ele viu o seguinte. Imagina que aqui está meu super desenho de praia. Eu falei que praia não é quadrado. A praia é minha, eu desenho ela do jeito que eu quiser, tá bom? E aqui estão os moluscos ali, soltinhos na praia, dentro das suas respectivas conchas, tá? Então, o que ele observava? Esses corvos, eles voavam em direção a essas conchas, pegavam elas e subiam uma determinada altura e soltavam as conchas para que
elas quebrassem quando elas entrassem, impactassem com o chão. Então, era basicamente isso aqui. Momento, chora na minha animação. Oh, moleque, pegou a concha, subiu. Oh, tá bom? Então, principalmente se essa concha cai no substrato rochoso, no substrato firme, consolidado, para nome bonito, isso aumenta a chance da concha quebrar. E, uma vez quebrada, o corpo conseguia retirar o molusco de dentro da concha, tá bom? E aí, o ponto aqui é o seguinte. Perceberam que os corvos, em média, subiam 5 metros antes de soltar a concha. Então, eles não tendiam a subir muito abaixo disso, nem muito acima. Era uma altura relativamente padronizada, tá? E aí, a questão toda é por quê que esses corvos estão subindo 5 metros, não estão subindo 8 metros, ou subindo 3 metros, tá? E aí todo mundo fala, é porque isso deve maximizar a chance da concha quebrar. Mas se ele subir mais, ela também quebra. Se ele subir menos, talvez ele possa fazer mais voos, mas sem gastar energia, subindo menos. E vai soltando a concha recorrentemente até ela quebrar. Isso também é possível, tudo bem? Então, para testar se de fato esses 5 metros é aquele comportamento que maximiza o ganho, ele fez uma coisa bem bacana. Ele construiu um elevadorzinho. Isso aqui é o desenho então, de elevador, tá aqui a base, tá aqui a minha plataforma, aqui a coluna que ela sobe. Fala, Henrique, mas isso não é elevador. Eu já expliquei. Aula de quem? Tá bom? Então tá aqui. Então ele pegava, botava o estagiário para mexer numa cordinha e a plataforma pode subir e descer. Então basicamente o que eles faziam era botar uma conchinha, subir em alturas pré-determinadas, soltava essa concha e repetia esse procedimento até a concha rachar ou quebrar. Tá bom? E aí, isso aqui é a figura final que eles obtiveram. Então, para vocês terem ideia, isso aqui é o número de vezes que uma mesma concha teve que ser solta em função da altura, tá? Então, aqui a gente tem concha que era pequena, concha média, concha grande. Então, primeira coisa importante, se vocês olharem, vamos pensar aqui em 5 metros, que era a altura que eles observavam os corvos usando. Em 5 metros, quando eu subo aqui, ó, encostei na concha grande, ela precisava de menos número de solturas quando comparado com a média, tá bom? E a média precisava de menos solturas quando comparado com a pequena, e de fato os corvos preferiam as conchas grandes. Isso quer dizer que eles precisavam alçar voos um número menor de vezes, até 5 metros, quando a concha era grande em relação à média e em relação à pequena. É mais econômico em termos de subida e provavelmente o ganho é maior, porque tem mais biomassa de molusco para ele comer uma concha grande. Beleza? O primeiro ponto para entender, e esse gráfico ajudou, esse experimento do álcool ajudou bastante, foi isso. O segundo ponto é o seguinte, se vocês olharem, essa curva aqui ela tem uma característica que a gente chama de curva exponencial. Então ela começa a decair muito rápido e depois ela tende a estabilizar aqui. Mas se vocês olharem aqui, por exemplo, para alturas abaixo de 5, quando eu for, imagina que isso aqui é uma altura de 1 metro, 2 metros, 3 metros, tudo bem? Quando eu vou de uma altura aqui, onde está meu mouse, para uma altura um pouquinho para frente, se eu rebatesse o número de solturas, nessa altura aqui, ó, subindo o mouse, só na grande, tá? Eu precisaria de uma quantidade relativamente grande de solturas, ok? Se eu subo 1 metrinho, quando eu venho para cá, caiu bastante, tudo bem? Estava mais ou menos aqui e desceu para um número bem menor de solturas. Ou seja, aumentar a altura aqui reduz drasticamente o número de solturas necessárias por concha. Isso vai acontecendo até 5 metros. Em 5 metros, a gente tem o que a gente chama de, chora na expressão, ponto de inflexão da curva. Beleza? O que é esse ponto de inflexão? Antes de 5, para aumentos aqui de altura, o decréscimo do número de solturas era muito acentuado. A partir de 5, quando teve a inflexão da curva, para aumentos graduais de altura, o decréscimo já não é tão grande. Vejam que se eu fizer aquele mesmo exercício, exatamente em 5. Ó, em 5, eu preciso disso aqui de soltura, pouquinho número de solturas. Então, o corpo teria que subir poucas vezes para soltar a concha. Quando eu pulo 1 metrinho para frente, e eu rebato aqui, olha, o número de solturas não variou tanto, entende? Porque a curva já está mais próxima do que seria reto. Então, ela não tem grande variação ali. Então, por mais que subir mais aqui gere uma redução do número de voos que ele vai ter que fazer, essa redução não compensa em termos de energia, porque ele tem que subir, ele não teria que subir uma quantidade significativamente menor de vezes para poder soltar a concha. Então, o que é bem legal é que o 5 coincide então com esse ponto de inflexão da curva, o que indica para a gente
que a altura de 5 metros em que eles soltam parece ter sido algo selecionado por maximizar o ganho energético ao forragear nesses moluscos, tá bom? Isso é uma coisa bem legal que está dentro da teoria do forrageamento óptimo. Bom, uma outra coisa bem bacana, e esse trabalho eu acho ele assim, maravilhoso, que envolve forrageamento, é que a gente tem espécies em que os indivíduos eles podem ter mais de uma estratégia de forrageio. Então, por exemplo, aqui, nessas duas figuras é para mostrar, em algumas espécies a gente tem indivíduos que eles são mais ativos na procura de alimento, indivíduos que são mais sedentários na procura de alimento. Adoro! Toda vez que eu vejo esse donut, eu falo, eu quero comer um doce. Eu estou trancado em casa, não vai rolar iFood hoje. Então, só para vocês terem ideia, esse tipo de diferenciação ele ocorre em larvas desse bicho que ninguém conhece na biologia, que é a Drosophila melanogaster, tá bom? Então, o que acontece? Larvas de Drosophila, aqui de novo está a referência que eu usei, tá bom? Um artigo de 2007. Larvas de Drosophila elas podem apresentar os dois tipos de comportamento. Então, larvas que a gente chama de exploradora e larvas que a gente chama de sedentária. O que acontece? As exploradoras, como a mesma espécie, tá, gente? Isso é importante. Elas tendem a se movimentar muito mais no meio à procura de alimento. E as sedentárias tendem a se movimentar muito menos. Então, o nome bonitinho disso aqui é polimorfismo comportamental. Beleza? E aí, o grande ponto é, eu tenho duas estratégias diferentes que parecem ser codificadas por genes distintos. Então, como é que a seleção poderia manter duas estratégias diferentes numa mesma população? Normalmente, quando você tem duas estratégias, uma tende a ser um pouco melhor que a outra. E se ela é melhor que a outra, ao longo das gerações, aquela que não dá uma aptidão tão alta, ela tende a ser extinta, tudo bem? Porque os bichos não reproduzem tão bem quanto aqueles que têm a estratégia que favorece mais. Só que aí, tem um demônio em evolução chamado seleção negativa dependente de frequência, que às vezes explica a existência de mais de uma estratégia comportamental. Tudo bem? Não precisa necessariamente ser comportamental, mas a gente usa muito em comportamento. Como é que funciona isso? Primeiro, presta atenção, eu estou falando da mesma espécie, tá bom? Não estou falando de espécies diferentes. Então, A seria um comportamento como a exploradora e B, o outro comportamento como a sedentária na mesma espécie. Não me confunde essas coisas não, esses demônios. E aí, vamos pensar em duas características. A densidade de indivíduos que adotam a estratégia a densidade de indivíduos que adotam a estratégia B e a aptidão média de cada indivíduo de A e de cada indivíduo de B. Beleza? Seleção negativa de frequência ela acontece quando os indivíduos competem mais intensamente com indivíduos que têm a mesma estratégia e menos intensamente com indivíduos que têm uma estratégia diferente. Então, se isso acontecer, imagina, por exemplo, uma situação inicial em que a densidade de indivíduos com a estratégia A é alta, tá bom? E a densidade de indivíduos com a estratégia B é mais baixa. Se isso aqui fosse ser mantido, isso fosse equivalente à reprodução, e A tivesse sempre uma aptidão alta, por exemplo, A ia dominar, B ia ser extinto. Mas, se A compete mais intensamente com A e B mais intensamente com B, o que vai acontecer aqui é o seguinte, A deve ter uma aptidão relativamente baixa. Por quê? Porque a intensidade de competição é muito alta. Então, a aptidão média por indivíduo, dado que ele está competindo com vários outros porque a densidade é alta, fica baixa. B não está competindo tanto porque a densidade é baixa, então é como se estivesse sobrando recursos no meio. E a densidade ou a aptidão média de cada indivíduo de B tende a ficar mais alta. Se a aptidão de B está mais alta e a de A está mais baixa, o que vai acontecer? B está com aptidão alta porque ele tem menos competição, então a aptidão mais alta significa isso, ele está tendo mais filhote. Então, cada indivíduo de B tende a reproduzir mais do que cada indivíduo de A. Geração seguinte, densidade de A diminui, densidade de B aumenta. Só que agora que a densidade de B aumentou, competição de A aumenta. Competição de B, a aptidão de A aumenta, a aptidão de B diminui. Tudo bem? Então, essas duas estratégias elas começam a se alternar ao longo do tempo. Quando a aptidão de uma está maior do que a outra, quando a densidade de uma está maior do que a outra, a aptidão dessa uma está menor do que a outra. Na geração seguinte se inverte e acaba que nenhuma estratégia é extinta do meio. Então, isso é um processo de seleção negativa dependente de frequência. Como é que testa esse demônio aquela larva?
E aí, cientista é o capeta, gente. Adoro. O que eles fizeram? Gente, é drosófila. Drosófila é o bicho mais manipulado da face da Terra. Tá bom? Olha só. Eles foram lá e eles fizeram um gene isso aí, de proteína fluorescente. E aí eles botaram esse gene anexado, o próximo do gene que codifica o comportamento de forrageiro. Olha o que os caras fizeram, entendeu? Produziu o gene que produz proteína fluorescente e bota esse gene próximo do gene que codifica o comportamento de forrageiro. E eles fizeram o seguinte: o gene que ficou próximo do comportamento explorador produzia proteína de uma cor. O gene que foi botado próximo do gene que codificava o outro comportamento de forrageiro produzia proteína fluorescente de outra cor. Imagina, por exemplo, o sedentário, ele nascia brilhando em verde e o explorador nascia brilhando em amarelo. Delícia, tá bom? E aí, lembra, ele está interessado em avaliar se seleção negativa dependente de frequência explica a existência das duas estratégias. Então, uma vez que tinha essas duas, eles fizeram o seguinte tratamento. Pegaram um sistema de alimento abundante, então tinha muita comida. Lembra, se tem muita comida, não deve haver competição, independente da densidade. E alimento escasso. Se tem pouco alimento, agora a competição vai ficar mais expressiva. E aí eles tinham um primeiro tratamento que era 50% dos indivíduos, então aqui eu tenho 4 indivíduos, 50% tinha uma estratégia, 50% outra, nos dois casos. Aqui não tem competição e aqui tem. Fizeram outro tratamento em que 75% tinha uma estratégia, agora eu esqueci a cor, mas por exemplo, exploradora, e 25% dos indivíduos aqui eram sedentários. Fizeram a mesma coisa aqui. E o contrário. 25% explorador e 75% sedentário. Então, lembra aquela história da densidade? Alta densidade de uma estratégia, baixa da outra. Baixa densidade de uma estratégia, alta da outra. E aqui, igual, tá bom? E aí, o que eles fizeram? Mediram o ganho de massa desses indivíduos. A gente chama isso de uma medida indireta de aptidão, tá bom? E aí, então, só para vocês terem ideia, isso aqui tá a medida de aptidão, que não é bem aptidão, vai ser o ganho de massa, mas é o termo que os caras usaram na revista. Isso aqui vai ser a frequência de sedentárias, tá? Então, lembra, se a frequência de sedentárias é 25%, 50% 75%. Ou seja, se tem 25% de sedentária, vai ter 75% de exploradora. 50% de sedentária, 50% de exploradora e 75% de sedentária vai ter 25% de exploradora, tá? Então, basicamente é baixa competição de sedentária, alta de exploradora, igual alta competição de sedentária, baixa de exploradora. Essa figura aqui vai ter a resposta para quando tinha muito alimento e essa para quando tinha pouco alimento. Tudo que for triangulinho vai ser sedentário dentro da figura, tudo que for quadradinho vai ser explorador dentro da figura. Então, vamos só para a primeira, que é a alta disponibilidade de alimento. Voilà! Beleza? Então, aqui, lembra, eu tenho pouca sedentária para muita exploradora, igual, e o contrário, muita sedentária para pouca exploradora. Não tem competição. Então, se vocês olharem, quando eu variei a frequência de sedentária, são esses quadradinhos aqui, eles tendem a descer um pouquinho a aptidão. Então, quando sedentária fica muito frequente, a aptidão desce, mas desce bem pouquinho. Exploradora, desculpa. E os sedentários também não mudam muito. Mas quando tem muito alimento, quando não tem tanta competição, explorador, que é o quadradinho, sempre está com uma aptidão maior que a sedentária. Tá bom? Então, se tivesse muita comida, o que se esperaria é que ao longo das gerações, sedentárias fossem extintas, porque as exploradoras sempre vão estar produzindo mais. Tá? Só que a vida é uma coisa, é uma bolacha molhada, fungada que a gente tem que comer. A vida é a briga constante. Os bichos normalmente evoluem em sistemas em que tem baixa disponibilidade de alimentos. Isso aqui é o que deve ser o que acontece em sistemas naturais. E o que eles tiveram de resposta aqui? Aqui. Então, olha só. 25% de frequência de sedentária. Então, tem pouca sedentária e muita exploradora. Quando a gente olha aqui, a aptidão da sedentária estava mais alta que a da exploradora. Então, quando tem pouca sedentária e muita exploradora, sedentária se dá melhor. Beleza? Quando a gente faz metade, elas ficam muito parecidas, tá? Com a exploradora um pouquinho melhor que a sedentária.
E quando a gente vai para 75% sedentária, a gente tem uma aptidão da exploradora bem mais baixa que a aptidão, uma aptidão da sedentária bem mais baixa que a aptidão da exploradora. Ou seja, quando tem pouca sedentária no sistema, que é isso aqui, a aptidão dela ganha da exploradora. Quando tem muita sedentária no sistema, a aptidão da exploradora ganha da sedentária. E isso comprova o mecanismo de seleção negativa dependente de frequência. Eu fiquei chocado quando li esse negócio. Tá bom? Mas então isso aqui é um caso bem bacana que mostra como é que seleção pode levar à evolução de dois comportamentos de forrageio distintos numa população. Beleza? Era o último exemplozinho que eu tinha para comportamento de forrageio. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo agora. Thank you!